Então vamos abrir em Mateus 17:27. Quem é Deus? Quem é Deus? Uma das coisas que eu aprendi muito rápido é que eu não consigo ajudar ninguém se eu estiver num barco muito pequeno. Porque toda a pessoa que eu tentar ajudar vai-me fazer que eu caia do barco. Não vai resultar. Eu tenho que estar fortalecido para poder ajudar os outros. E dito isto, só Deus realiza impossíveis. E começa logo na área financeira. Falaram a Pedro e disseram: então, o teu mestre não paga impostos? E Jesus sabia disso. Nós temos que ver tudo na época. Não eram os impostos como agora eram pagos. Eram impostos cobrados pelos romanos aos judeus, algo que os judeus não gostavam nada de estar a pagar impostos aos romanos. Mas para Jesus não era isso o mais importante. Não era a política que era o mais importante. O mais importante era a salvação das pessoas. E veja aqui: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estéter. Um estéter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus fez o impossível acontecer. Fez com que houvesse na boca de um peixe dinheiro. Você percebe que o impossível aconteceu? Será que alguma coisa na nossa vida é tão difícil assim para Deus resolver? Então vamos semear. Amém? Ainda com alegria, Obrigado, como Pai, em nome de Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada vamos ter falta nunca. Nunca, porque és tu que enche a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos abrir em Mateus 19:26. O título da mensagem de hoje é O Impossível.
Havia coisas que eu passei na minha vida que me fez entender outras coisas. É difícil para nós que ainda não estamos com a visão correta de Deus de enfrentar certas coisas. Para nós, os problemas tornam-se muito grandes, maiores que o nosso próprio Deus. E não é isso a vontade de Deus. É que nós conheçamos Deus e percebamos que nada é impossível para Deus. Que Ele tudo pode. Veja o que está aqui escrito. E Jesus, olhando para ele, disse aos homens: isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Portanto, para Deus não há impossíveis. Para nós humanos, é que limitamos as coisas e achamos que é impossível de alguma coisa se resolver ou das coisas ficarem bem. E, no entanto, não é isso que Deus diz. Vejam que muitas das vezes, em circunstâncias onde falta financeira, por exemplo, Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Mas será que só está a falar para a área financeira ou para tudo o resto? Deus nos quer ajudar em todas as áreas da nossa vida. Mas para que Ele nos possa ajudar, nós temos de crer num Deus que faz os impossíveis acontecer. Chegaram ao pé de Jesus e disseram-lhe assim: olha, o teu amigo Lázaro morreu. E ele foi contar aos discípulos, só que não queria dizer que ele estava morto. Ele disse: ele dorme. Mas depois disse que ele estava morto. E ele, em vez de ir direto para a cidade, ainda demorou mais tempo e demorou 3 dias a chegar lá. E quando lá chegou, as irmãs, Marta e Maria, chegaram ao pé dele, as irmãs de Lázaro, choravam ao pé de Jesus e diziam que Lázaro gostava muito dele. E Jesus virou-se para elas e disse-lhes: se creres, vereis a glória de Deus. E elas diziam: sim, nos últimos dias acreditamos. Levem-me até onde ele está. E levaram até onde ela. Agora removam a pedra. E quando ela disseram: removam a pedra do túmulo, e eles disseram: não, já cheira mal. E é impressionante que Jesus poderia ter feito sem ter feito o que fez. Ele poderia ter agarrado e diz: Lázaro, sai para fora. E ele sairia. Mas, no entanto, ele queria dar glórias ao Pai. E ele virou-se: Pai, graças te dou que sempre me ouves. E depois gritou: Lázaro, sai para fora. E aquele que já estava morto há 3 dias ressuscitou e saiu para fora. Eu quero que vocês entendam
Para nós, humanos, há coisas difíceis de resolver. Há coisas até impossíveis de resolver. Mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Jesus ia a passar numa rua com os seus discípulos e vinha de lá um funeral. Uma mãe tinha enterrado o seu único filho. Jesus olhou para aquilo e não achou que era certo. E então pôs as mãos em cima do defunto e ele ressuscitou. Entenda uma coisa. Deus pode fazer muito mais, muito mais, muito mais e muito maior se nós o deixarmos fazer. Eu tive que aprender ao longo do tempo. Eu aceitei Jesus aos 25 anos de idade. Aceitei Jesus. 25 anos tinha eu. Eu tive que aprender a deixar Deus fazer. A não ser eu a fazer nada, mas deixar Deus fazer. Aprendi isso com a escolha da mulher que Deus preparou para mim. Aprendi isso no meu trabalho. Em todas as áreas da minha vida eu aprendi isso. Porque eu tenho de deixar Deus fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Não é nós que vamos fazer. Não é nós que vamos decidir. É Ele que vai fazer. Lembro-me sempre de uma circunstância que aconteceu comigo. Eu sempre tive, ainda continuo a ter, estou igual. Sempre gostei muito de aprender. Principalmente a palavra de Deus, o conhecimento e perceber e entender. Sempre quis conhecer muito. E então, na igreja, falaram de uma escola bíblica, de frequentar uma escola bíblica. E eu agarrei por causa disso e o gostar de conhecer mais ainda. E então, inscrevi-me, eu e minha esposa. E Deus me avisou que ia ser muito difícil. E eu disse, está bem, pá, mas agora já dei a minha palavra. E foi muito difícil frequentar a escola bíblica. Não por causa da própria escola bíblica, por causa de horários, de tempos, muito complicado. Eu estava a dar um grupo familiar, eu tinha que ir colocar a minha esposa na igreja, que ficava mais ou menos a 15 km, tinha que voltar para vir dar o grupo familiar. Depois de dar o grupo familiar, tinha que voltar para ir buscar a minha esposa, para voltar para casa, para depois poder ir trabalhar. Foi muito complicado. Muito difícil mesmo. Mas eu aprendi a lição. Depois, na igreja, falaram sobre a escola ministerial. E eu disse, não, pai, eu não vou, se tu não me disseres para ir. Eu aprendi a lição. E então falava-se e para quem isso aqui agora já era diferente. Se para a escola bíblica todas as pessoas podiam ir, para a escola ministerial não, os pastores é que escolhiam as pessoas para ir.
E o meu pastor tinha-me escolhido para ir. Ele dava-me a entender e eu não respondia, não dizia nada, sim ou não, porque eu não tinha a confirmação de Deus. Eu queria ter a confirmação de Deus. E eu disse, não vou decidir nada sem tu me dizeres para ir. Então, no último dia, quando tinha que ser feito o e-mail para confirmar as pessoas que iam, aí no último dia, Deus me disse, vai dizer que vais. Ouçam. E foram 2 anos de escola ministerial. E foi uma benção. Foi literalmente uma benção. Não só no que eu aprendi, mas também como foi fácil e tudo mais. Foi uma grande benção. O que é que eu aprendi? Esperar em Deus. Esperar em Deus. Então, eu tenho que saber quando é que Deus quer para as coisas poderem acontecer. Eu tenho que saber quando. Como é que eu sei? Esperando. Mas quem espera, desespera. Mas a bênção só vem assim. A bênção só vem assim. Eu tinha um título diferente, Deus do impossível. Deus é que me diz, não, o impossível. Você sabe que há tantos impossíveis na nossa vida. Eu lembro-me de uma vez, eu fiquei sem carro, porque perdi o carro, bateram-me no carro, o carro foi dado como sem reparação. E a minha filha, que tinha carro na altura, ainda agora tem, mas na altura ela tinha carro e eu perguntei-lhe se ela não se importava nós utilizarmos os dois o carro, o mesmo carro. E ela disse que não, tudo bem. Só que chegou uma altura que ela tinha que ir trabalhar. Ela, neste tempo, teve sem trabalhar, a trabalhar, e chegou uma altura que ela tinha que ir trabalhar. E então ia utilizar muito mais o carro. E eu lembro-me perfeitamente de dizer, Senhor, eu preciso de um carro. Esta foi a minha oração. Senhor, eu preciso de um carro. Eu não sei quando é que eu pedi isso, eu não sei quanto tempo levou. Se foi 1 mês, foi 2 meses, não sei. Mas sei que me deram um carro. Glória a Deus. Será que há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Quem é que limita Deus? Somos nós. Na nossa própria vida limitamos Deus. Achamos que não vai dar, que não vai conseguir, não vai resolver, não vai. E então nós é que metemos limitações a Deus. E essas limitações impedem de Deus operar na nossa vida. Porquê? Porque Ele nos deu livre-arbítrio. E nós é que temos de tomar decisões sobre a nossa vida. E quando nós dizemos, Senhor, toma este assunto, resolve-o, e largamos mão dele, então Ele pode resolver. Mas continuamos a insistir no assunto, a voltar a remoer, a pensar sobre o assunto, a pensar o que é que Deus faz para, por completo, operar na nossa vida. Ele não vai conseguir resolver, porque nós estamos a impedir. Uma das coisas impressionantes é que Deus espera muito mais de nós do que nós esperamos de nós próprios. É impressionante. Querem ver? Deixem-me vos mostrar.
João 14, 12. João 14, 12. João 14, 12. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. É impressionante o que Jesus disse. Aquele que crer em Jesus fará as mesmas obras que Jesus fez. Vamos pensar o que é que Jesus fez. Dinheiro na boca de um peixe. Multiplicação de peixes e de pão. Curar e libertar pessoas. Ressuscitar mortos. Ele diz aqui que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas. Então Deus espera de nós algo maior ainda. E nós continuamos a pensar pequeno. Nós continuamos a pensar que não vamos conseguir, não vai dar, é impossível. Mas não é isso que Deus diz de nós. Não é isso que Deus diz de nós. Nós estamos à espera de Deus. E Deus está à nossa espera. Como é que todas as coisas acontecem? Como é que tudo acontece nesta terra? Tudo que o homem semeia, colhe. Tudo que o homem semeia, colhe. Mas principalmente palavras. Tudo que o homem semeia com palavras, colhe. E você diz, mas se as palavras têm assim tanto poder, porquê que a maioria das pessoas nunca se apercebeu disso? Porque tem um tempo das coisas acontecerem. Normalmente, as pessoas semeiam na terra, por exemplo, batatas, e depois não ficam ali à espera, assim, a olhar para a terra, à espera que as batatas nasçam. E não é instantâneo. Leva tempo. Mas, no entanto, nós queremos que as coisas aconteçam instantaneamente na nossa vida. À medida que você semeia, a sua vida começa a ser moldada. À medida que você fala, a sua vida começa a ser moldada. À medida que você diz, obrigado, Pai, que eu estou abençoado financeiramente, você começa a ser abençoado financeiramente. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Você começa a ser curado no seu corpo. À medida que você fala de cura, você é curada. À medida que você fala de bênção financeira, você é abençoado financeiramente. À medida que você fala libertação para os outros começam a ser libertados. Obrigada, Pai, que a minha família está toda liberta e abençoada em nome de Jesus. E é isso que acontece. As pessoas são libertas e abençoadas em nome de Jesus. O que eu falo é o que eu tenho. Você entende que Jesus diz que espera que nós façamos obras maiores do que as dele?
Ouça, não foi só numa passagem. Veja aqui, veja comigo. Lucas 10, 9. Vamos lá abrir. Lucas 10, 9. Não, desculpem. Lucas 10, 7. Não, desculpem. Peço desculpa. Lucas 10, 9. É isso mesmo. Peço desculpa. Veja aqui o que é que Jesus disse. Lucas 10, 9. Eu peço desculpa. Curai os enfermos que nela houver e dizei, é chegado a vós o reino de Deus. Sabe a quem é que Jesus disse isto? Não disse aos 12 discípulos, diz a 70. 70 pessoas ele diz para ir pregar o Evangelho. E depois diz, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. O que é que Jesus estava a dizer? Dê glórias ao Deus Altíssimo. Mas curai os enfermos que nela houver. Cada vez que se fala de cura, as pessoas ficam sempre da mesma forma. Não, Deus. Não, Deus aqui está a dizer para nós fazermos isso, para nós curarmos enfermos. Como é que curamos enfermos? Curamos enfermos em nome de Jesus, porque o poder está no nome. Não somos nós que temos o poder, mas somos nós que vamos dizer as palavras. Somos nós que vamos crer em Jesus, crer em Deus para que as pessoas sejam libertas e curadas. Mas Deus espera de nós. Curai os enfermos que nela houver e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Vamos ver outro versículo. Vamos a Mateus 10, 7. Agora aqui sim. 10, 7. Mateus 10, 7. E disse Jesus, ide e pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebeste, de graça dai. Deus está à espera que nós curemos os enfermos, limpemos os leprosos, ressuscitemos os mortos. Então, aqui está confirmada a palavra que Jesus disse, fareis obras maiores que esta. Então, Deus está à espera que nós ressuscitemos mortos. Está à espera que nós curemos pessoas. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós não podemos, não precisamos de pedir. Precisamos dar ordens para acontecer. O diabo vai sempre tentar levantar impossíveis na nossa cabeça. Ai, se tu fazes isso e não acontece. Ah, se tu fazes isso, se tu fazes aquilo e não dá. E não... Ouçam. Sou eu que estou a fazer. Sou eu que vou fazer. Tenho eu poder para curar pessoas? Não, quem tem é Deus. Sou eu que tenho poder para ressuscitar mortos? Não, quem tem é Deus. Então, eu creio nele. Jesus disse, todo aquele que crer em mim fará obras maiores do que estas. E eu creio em Jesus. Então as obras maiores vão acontecer no nome de Jesus. O impossível somos nós que o fazemos, não é Deus. Somos nós que criamos situações em que achamos que é impossível Deus resolver. Não é Deus. Porque Deus resolve tudo e faz tudo. Então, haveria alguma coisa difícil para o Senhor?
Haverá alguma coisa difícil para Deus? Ele é Deus Todo-Poderoso. E conta com cada um de nós para que façamos a obra que Ele nos determinou fazer a cada um de nós. Ide pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebeste, de graça dai. O que é que vamos fazer? As pessoas ouvindo assim pensar, não, mas então somos maiores que Deus. Maiores que Deus. Isso é impossível ser. Quem ambicionou ser maior que Deus foi o diabo. E ele caiu. Eu não quero ser maior que Deus. Eu quero é ter Deus na minha vida. Eu quero é poder andar com Ele constantemente. As pessoas às vezes não entendem, talvez por não terem passado. Em 1991, em agosto de 1991, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Antes disso, eu estava muito mal, mesmo muito mal. Mesmo, o que eu digo muito mal, estava mesmo muito mal. Vinha do trabalho, fechava-me no quarto e passava o dia a chorar. Eu estava numa depressão tremenda. Até que me falaram de uma igreja evangélica. E eu fui. Eu senti qualquer coisa diferente, mas não percebia o que era. Depois fui a outra reunião, depois levaram-me dentro do mesmo ministério a outra igreja e aí as coisas foi totalmente diferente. Eu comecei a querer conhecer este Deus, do qual eu tinha sempre amado, eu tinha sempre buscado e nunca o tinha encontrado. E Ele me curou. Emocionalmente Ele me curou. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu poderia até perder muita coisa. Mas o que eu não quero perder nunca é Deus na minha vida. Porque eu sei que sem Ele nada sou. Nada sou. É Ele que me capacita, é Ele que me dá força, é Ele que abre as portas, é Ele que faz tudo na minha vida. Eu quero que você entenda, os impossíveis só podem acontecer porque você está dependente de Deus. As coisas mudam porque você está dependente de Deus. Eu lembro-me sempre de uma pessoa que não sei se alguma vez entrou numa igreja ou não, mas eu lembro-me de estar com... Essa pessoa estava com um problema nas costas e eu perguntei se podia orar por ele. Eu até disse, posso orar, rezar por si? Ele disse, pode. E eu dei ordens
para que a coluna fosse curada. E ele baixou-se e ele disse, não, ainda sinto dores e tal. E eu disse, é impossível. E eu, quando ele disse é impossível, ele ficou a olhar para mim. Eu conheço o meu Deus. No dia a seguir estava-me ele a dizer que estava completamente curado. Porque eu conheço o meu Deus. E o meu Deus cura, liberta e abençoa. Não há nada que ele não possa resolver. Não há nada que ele não possa fazer. Nada. Porque ele é o Deus dos impossíveis. E eu quero que você entenda de uma vez por todas. Não há obstáculo maior que ele não possa remover. Não há nada que ele não possa resolver. Mas nós temos que deixar que ele faça. Uma das coisas que quando eu aceitei Jesus, eu andava a tentar resolver um problema na minha vida. E uma das coisas que eu fiz quando aceitei Jesus foi parar de tentar resolver o problema que eu estava a enfrentar. E graças a Deus que eu fiz isso. Porque Deus resolveu o problema para mim. Como tem resolvido todos os outros. Ele é grande. Ele é mesmo grande. O nosso Deus, o Deus dos impossíveis, Ele nos ama, nos quer bem e nos quer ajudar. Você já reparou que quando você aceitou Jesus, você disse, Pai, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o que Ele fez na cruz, sendo em meu lugar. Eu aceito que Ele seja o meu Senhor. Então, se Ele é o meu Senhor, Ele é que decide a minha vida. Você entende? Eu sei que para nós isso não é fácil. Leva um tempo até nós percebermos que quando nós fazemos isso, só vamos ter o melhor e receber o melhor. Enquanto nós não achamos isso, ainda vamos andando tipo ioiô. Uma vez bem, outra vez mal, uma vez bem, outra vez mal. Eu sei o que é estar do outro lado, acredita em mim. E não é fácil. É muito duro. Mas também sei o que é ser liberto. E sei o que é ser abençoado. E eu lhe digo que é muito bom. Mateus 17:20. Vamos lá, Mateus 17:20. Eu lhe quero dizer uma coisa. Nós temos de tomar uma decisão. Ou deixamos tudo nas mãos de Deus e deixamos Ele fazer. Ouça, eu vou-lhe contar algumas coisas. O que é que aconteceu comigo? Eu gostava muito de uma pessoa. Gostava mesmo muito de uma pessoa. Cheguei a namorar com essa pessoa, andar. Eu estava a comprar casa em meu nome, estava a comprar casa, mas a casa era para nós. Eu já tínhamos comprado várias coisas para casa, inclusive, e de repente parou tudo.
Eu fiquei para morrer. Sei lá o que é que eu fiz, sei lá o que é que eu busquei. E até que entrei numa igreja, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E parei de tentar resolver tudo o que fosse para resolver. Mas uma coisa aconteceu na minha vida. Eu tinha montes de amigos. Montes. Desapareceram todos. Todos. Eu fiquei completamente sozinho. Era eu e Deus, mais ninguém. Eu e Deus. E Ele começou a fazer a obra em mim. E eu acho que ainda está a fazer a obra em mim. Houve um homem que pediu aos discípulos que expulsassem o demónio do filho. E eles não conseguiram. E Jesus lhe respondeu, versículo 20, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada. Eu quando ouvi, se tiveres fé como um grão de mostarda, porquê que a comparação com um grão de mostarda? Pois é uma semente muito pequenina, muito pequenina. E quando é semeada na terra, torna-se uma árvore mais de 2 metros de altura. Mais, talvez chegar aos 3 metros de altura. E, no entanto, é uma semente muito pequenina. Por isso é que Jesus compara, porque está a dizer, se vocês crerem e começarem a buscar e a crer, vai crescer muito a vossa fé. Eu fazia-me confusão por causa da minha falta de conhecimento na altura. Eu sabia que o coisa de mostarda, a semente de mostarda e o crescimento da árvore de mostarda, eu pensava que não crescia acima de 1 metro e meio. Mas depois é que eu descobri que no Médio Oriente, quando é semeada, ela cresce para aí perto dos 3 metros. A própria palavra de Deus diz que as aves vão fazer debaixo dela e faz sombra para as pessoas. Tamanho de uma semente tão pequenina que faz crescer uma árvore tão grande. Por isso é que aqui dizer, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá e há de passar. E nada, nada, absolutamente nada vos será impossível. Às vezes, quando vêm problemas para a nossa vida, que nós pensamos que não há solução, sabe o que é que Deus diz? Olha para mim e vais ver a minha glória. E vais ver o meu poder. Está na altura de você largar as coisas por completo nas mãos de Deus. E deixar Ele fazer. Então você vai ver a sua glória. Então você vai ver o seu poder. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor.
Pai, olha, sou eu. Tu sabes quem eu sou. Sabes tudo o que se passa de mim, Senhor. Acima de tudo, tu me amas. E eu te agradeço por isso. Te agradeço porque tu nunca me deixas, nem nunca me vais deixar. Te agradeço porque tu me amparas, me consolas, mas andas comigo, não me deixas. E eu te agradeço, Senhor, por tudo isso. Por tudo o que tens feito, tudo o que vais fazer, tudo o que estás a fazer, eu te agradeço, Pai. Sem ti, eu nada sou. E eu sei disso. Por isso, Pai, capacita-me, Pai. Capacita-me, fortalece-me, para que possa andar contigo constantemente. Fazer a tua vontade, fazer a tua obra, agradar-te em tudo, no nome de Jesus. Porque então sei que a minha alegria será em extremo. No nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Muitas bênçãos, bom fim de semana. No nome de Jesus. Amém.